Na liturgia de hoje, Jesus nos convida a não termos medo, a confiar nele, na providência divina. Estamos sempre preparados para a vinda do Senhor, que estejamos sempre com as lâmpadas acesas para esperar a chegada do nosso Senhor em todos os momentos de nossa vida. Com fé e esperança, iniciemos esta celebração cantando. Sejam então bem-vindos a essa celebração da Eucaristia que estamos iniciando nesse domingo dedicado ao Senhor. Nós que também estamos vivenciando o mês de agosto, o mês então das vocações, e hoje então somos convidados a refletir e a rezar por aqueles que foram chamados para a vida da união do casamento, para a vida matrimonial, E a partir daí, a formação então da família. Um destaque especial hoje, então, é justamente a figura do pai. Hoje é o Dia dos Pais, por isso nos alegramos aqui com a presença também de cada pai, e nessa celebração vamos rezar por todos vocês. E assim, nesse momento penitencial, preparemos bem o nosso coração. Vamos reconhecer as nossas falhas, vamos reconhecer o mal que nós praticamos. Precisamos muito então do perdão de Deus, por isso cantando, imploremos por esse perdão. Eu confesso a Deus a voz irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa. E a voz
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra, todos nós. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra, todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Vossos tronos agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra, todos nós. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. O unigênito do Pai, glória a Deus. Voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, Pai na terra, todos nós. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus. Como nosso intercessor, glória a Deus. Acolhei nossos pedidos, glória a Deus. Atendei nosso clamor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra, todos nós. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito divino, glória a Deus. De Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, Pai na terra, todos nós. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra, todos nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Ó nosso Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação foram prescritas a nossos pais, para que, sabendo que juramento tinha dado crédito, se conservassem interdítios. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como petição para os inimigos. Com efeito, aquele com que cumpriste nossos aniversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente do mesmo bem e dos mesmos perigos. Isso enquanto atuavam antecipadamente os cantos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, agravos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora fértil e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que há de ser um só homem já marcado pela morte. Nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumeráveis como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa,
mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que ainda estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, o que é também um símbolo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazer-os sentar-se à mesa, e passando os servirá. No caso ele chega à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando,
e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aqueles empregados que conheceram a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Evangelho nos libertem de todo pecado. Amém. Prezados irmãos em Cristo. Primeiramente, é importante a gente lembrar, como já foi dito, estamos iniciando então esse mês de agosto, mês vocacional. Por isso, esse que é o segundo domingo do mês de agosto, nós então rezamos por aqueles que foram chamados para a vida matrimonial, para o casamento, que é então, sem dúvida nenhuma, uma vocação para se dedicar então à família. Porque a família se inicia a partir então do casamento, a família vai se completando com os filhos que vão chegando. E nesse dia em que se dá destaque então para a vocação do matrimônio, então também um destaque especial à figura do pai, já que hoje é justamente o dia dos pais. Por isso, hoje rezamos por todos os pais, lembramos de vocês de modo especial nessa celebração da missa. E por isso, a partir então de hoje, segundo domingo então do mês de agosto, nós vivenciamos também na igreja a Semana da Família. Por isso então temos aí toda uma programação na nossa paróquia, como todas as paróquias vão fazer também, para vivenciar esse mês da família. Então, refletir temas sobre esse assunto, o que vai com certeza ajudar muito para que as famílias continuem cumprindo com amor e com alegria essa missão que receberam de Deus, principalmente na educação dos filhos, também toda uma reflexão para que aqueles que estão vivenciando o sacramento do matrimônio consigam então ser muito felizes e muito realizados na vivência dessa vocação matrimonial. Participando então da missa, nós acolhemos aqui a palavra de Deus, que a liturgia nos apresenta para esse que é o 19º domingo do tempo comum. Então, o tema principal hoje dessa palavra de Deus é justamente a fé. A fé que faz com que nós façamos desse tempo que Deus nos dá um tempo então de uma caminhada em busca então da salvação. Justamente é isso que vai resolver a nossa vida. Claro que nós ainda não temos ideia do que será viver a nossa vida quando terminar o nosso tempo nesse mundo, a nossa vida lá na glória de Deus. Mas, como o texto hoje da segunda leitura, a carta dos Hebreus está nos mostrando, nós então vivemos da fé. Vivemos da fé. Acreditamos então em algo que ainda não conhecemos. Acreditamos em algo que um dia ainda nós vamos experimentar plenamente quando chegar o tempo de viver a nossa vida lá na glória de Deus. Então, nós ainda cremos em algo que não está totalmente diante de nós, algo que nós ainda não conhecemos plenamente. Mas, sem dúvida nenhuma, vivenciando esta nossa fé, temos então a oportunidade, antes de tudo, de fazer justamente a experiência de Deus. Por isso, então, a primeira leitura vai nos mostrar que Deus, então, se fez presente na vida do povo
já lá naquele tempo do Antigo Testamento. Deus, que antes de tudo, como um grande Pai, não permite que o povo permaneça no sofrimento. Por isso a primeira leitura vai falar desse acontecimento tão importante que foi a noite da libertação. A noite em que o povo pôde sair lá do Egito e acontecer a partir daí a libertação da escravidão. Então, justamente o povo, antes de tudo, esperava por esse momento. E quando aconteceu essa libertação da escravidão do Egito, nós temos aí, vamos assim, aquilo que é a fé do povo que aguardava por esse momento. Então, o povo pode agora confirmar que Deus é aquele que liberta o povo. Por isso, o acontecimento dessa noite da libertação é conhecido também como a Páscoa. Por isso, então, depois que o povo chega na Terra Prometida, todo ano acontece justamente a celebração da Páscoa, para nunca esquecer que, graças à fé, o povo não foi desamparado, o povo foi libertado, o povo agora tem a oportunidade de viver uma nova vida na Terra Prometida, fazer a verdadeira experiência, então, da liberdade. Por isso, a Páscoa é esse acontecimento que lembra essa passagem, que foi sair da escravidão para agora começar uma experiência de vida com mais liberdade. Uma vida, então, principalmente de comunhão com Deus, principalmente. E hoje, também a segunda leitura, a carta dos Hebreus, vai justamente nos mostrar aquele que é para nós um testemunho de verdadeira fé, que é justamente Abraão. Então, Abraão se destaca justamente por aquilo que nós admiramos como algo grandioso na sua vida, que é justamente a sua fé. Não temos como encontrar uma outra pessoa que possa superar a fé presente justamente em Abraão. A fé que nasce justamente do fato do seu amor a Deus. O seu amor a Deus era um amor, então, grandioso. Por isso, então, Deus não deixa Abraão desamparado e oferece aquilo que permite que ele possa se realizar como pessoa, prometendo para ele, então, a terra, para que ele possa, então, exercer a sua atividade e conseguir o seu sustento, e algo que também era necessário na vida de Abraão e na vida da sua esposa Sara, o nascimento de um filho, para que quando eles terminassem a sua vida nesse mundo, pudesse ter a continuidade da descendência. Então, Abraão é esse que foi então merecedor de receber aquilo que Deus promete, a terra e a família. Por isso, então, Abraão é convidado a deixar sua terra e ir em direção para onde Deus está indicando. E nós vemos então que aí começa a experiência de fé de Abraão, atender ao pedido de Deus, ser justamente fiel a Deus. E ele então, é claro, vive esperando pela realização dessa promessa. Não apenas esperando, como diz o texto de hoje, fazer a experiência de morar numa terra nesse mundo, mas também, enquanto vive nesse mundo, viver na fé em Deus, amando a Deus de todo o coração, esperando também pela pátria celeste, como nos diz o texto. Por isso, então, o texto hoje vai justamente nos mostrar que a promessa, então, do filho, ela se concretiza. Sara, apesar de ser idosa, chega ao ponto, então, de gerar justamente esse filho que aparece, que é Isaac. E vejam, esse filho que é a garantia da descendência de Abraão, Deus pede que Abraão ofereça esse filho em sacrifício. E vejam, vemos então que da parte de Abraão, ele é tão fiel a Deus que não faz nenhum questionamento, simplesmente atende o pedido de Deus. É claro que Deus apenas estava provando a fé de Abraão. Quando Abraão chega no ponto de sacrificar Isaac, então Deus não permite que isso se consuma, de tal forma que então o sacrifício no final de tudo não acontece,
mas então, é claro, a alegria, a realização de Abraão e Sara é uma alegria plena, concreta, porque justamente a promessa de Deus se realiza e assim eles podem terminar o seu tempo nesse mundo com a certeza de que a descendência que eles vão deixar será uma descendência numerosa, tão numerosa quanto os grãos de areia no mar. Pois bem, e assim então hoje temos aí a passagem do Evangelho de Lucas, que vai justamente então nos mostrar que Jesus, se dirigindo então a seus discípulos, pede a eles para que não tenham medo. E Jesus que justamente garante para eles da vontade, desejo do Pai, que vocês então recebam o reino dos céus. Então, justamente a reflexão hoje da palavra de Deus sobre a importância da fé que nos leva justamente ao que é a salvação. É o reino de Deus que justamente hoje Jesus oferece para todos aqueles que se tornarem seus discípulos e seus seguidores. Pois bem, então, o reino de Deus é algo que a gente conquista. Poder entrar no reino de Deus só é possível graças então ao merecimento. Por isso nós temos esse tempo que Deus nos concede nesse mundo para que façamos aquilo que Deus nos propõe, para que tenhamos o merecimento de entrar na vida eterna, conquistar o reino que Deus nos oferece. Por isso então hoje Jesus vai orientando os seus discípulos para que justamente eles não se apeguem aos bens materiais, sejam capazes então de partilhar com os outros e se preocupar com o sofrimento, socorrer as pessoas necessitadas. Como também hoje, justamente então, Jesus no Evangelho vai justamente mostrar que não podemos viver nesse mundo de braços cruzados, como se não tivéssemos nada para fazer. Nós somos convidados a ajudar a construir o reino de Deus. Por isso, então, somos convidados justamente a não ficar de braços cruzados. O que Jesus vai falar sobre isso estejam então com os rins cingidos, que as lâmpadas estejam acesas. Rins cingidos significa estejam prontos para agir, sejam pessoas que não vivem aí de braços cruzados e acomodados. Naquele tempo, então, de modo especial, os homens também usavam as túnicas, como o padre usa aqui para celebrar a missa. E quando era necessário se colocar a caminho, fazer uma viagem, quando era necessário exercer qualquer tipo de atividade, então era necessário colocar aqui um cordão na altura da cintura, para poder levantar um pouco aqui a túnica, para que você possa andar, senão você vai trupicando e pisando na ponta da túnica, da veste. Então, rins cingidos, quer dizer, estejam sempre prontos para agir, não sejam pessoas então acomodadas. E viver o Evangelho significa a forma de agir. O Evangelho nos orienta sobre as ações que nós devemos realizar nesse mundo. E estejam com as lâmpadas acesas, que significa sejam pessoas de fé, porque justamente a escuridão ela é iluminada pela luz, e justamente a luz aqui representa a fé que deve estar presente na nossa vida. Por isso então que Jesus vai contar essa primeira parábola no Evangelho de hoje, que é justamente dizendo: então vocês devem agir como aquele empregado que ficou tomando conta da casa do seu patrão enquanto ele viajou para uma festa de casamento. Por isso, então, quando ele voltar, pode ser que seja meia-noite, pode ser que seja 3 horas da tarde, então ele precisa que aquele que ficou ali tomando conta da casa esteja acordado e abra a porta para ele entrar. E hoje, então, Jesus no Evangelho vai dizer: feliz, bem-aventurado aquele que estiver agindo assim, que quando o patrão chegar, esteja então acordado. Então, aqui é toda uma reflexão justamente em relação quando terminar o nosso tempo, será o tempo do nosso encontro com Jesus Cristo. E
Se nós demos conta, né, da missão, sem dúvida nenhuma, como mostra hoje Jesus na parábola, esse patrão, ao entrar dentro de casa, vai justamente, né, servir um banquete. E ele mesmo, que apesar de ser patrão, vai servir, né, esse banquete, né, para aquele empregado que ele encontrou acordado e abriu a porta para que ele pudesse entrar. Então, da mesma forma, Deus deseja um dia que nós estejamos lá na sua glória, mas para isso é preciso então que nós realizemos, né, a ação que Deus nos propõe enquanto caminhamos nesse mundo. E assim então hoje, ao contar essa primeira parábola, primeiro Jesus então justamente vai dizer, né, estejam sempre então preparados para esse momento desse encontro com Jesus Cristo. Então nós não sabemos em que momento da nossa vida Deus vai nos chamar. E Jesus usa então o exemplo do ladrão. Sejam espertos como o ladrão. Aliás, sejam espertos por conta então da ação do ladrão. Se você não for esperto, então o ladrão vai ser capaz de entrar na sua casa, e a esperteza do ladrão consiste nisso. Ele não vai te avisar que ele vai chegar para arrombar a tua casa e roubar o que você tem lá dentro. O ladrão, ele então espera que quando você esteja desprevenido, despreparado ou ausente da sua casa, nessa hora que ele vai chegar, para que ele possa obter sucesso com o roubo que ele quer fazer. Então, da mesma forma, né, o dono da casa precisa estar atento, precisa estar vigilante, para que não aconteça a oportunidade de ser roubado pelo ladrão. Então, da mesma forma, né, o momento, né, de Jesus nos chamar, ninguém sabe, devemos estar então sempre preparados. E contando então essas duas primeiras parábolas, Pedro vai então perguntar para Jesus: você conta isso só para nós ou é para todo mundo? E aí então Jesus nem responde dizendo que seja para eles ou para outros, mas Jesus então apenas vai dizer: quem é o empregado que recebeu a responsabilidade, né, de tomar conta, né, da propriedade, né, daquele homem rico? Justamente o texto vai dizer que aquele que recebeu uma tarefa, uma missão, então ele deve cumprir com a sua missão. A tarefa que hoje Jesus no Evangelho coloca, a tarefa do empregado. O patrão viajou e agora o empregado ficou sozinho e ele tem a responsabilidade de cuidar dos empregados, servir para eles, né, a comida, o alimento e assim por diante. E Jesus justamente faz um questionamento: se esse empregado está ali com essa responsabilidade, mas diante do fato de o patrão estar demorando para chegar, ele começar então, vamos dizer assim, a bagunçar, a não ter responsabilidade, a fazer o que não deve de fazer, então quem sabe ele vai ser pego de surpresa. O dono da casa, o patrão vai chegar na hora que ele está fazendo o que não deve, e aí o castigo dele vai ser muito grande. Então é claro que hoje, essa terceira parábola que Jesus apresenta hoje no Evangelho, ela é uma parábola que não se destina apenas para aqueles que têm a grande responsabilidade de conduzir a igreja, a figura do bispo, a figura dos padres, enfim, dos diáconos, mas enfim, todos nós recebemos a grande responsabilidade de conduzir esse mundo, buscando então fazer a vontade de Deus. E vejam, Jesus hoje termina o Evangelho justamente dizendo isso: a quem muito foi confiado, muito será exigido. Por isso, então, na medida em que nós vamos entendendo, a partir da palavra de Deus, a nossa missão, a nossa responsabilidade, então não é brincadeira, não podemos ficar acomodados, temos que dar conta dessa missão. Por isso, alimentando a nossa fé hoje, na celebração da Eucaristia, buscamos a força que Deus nos dá, para que nós, então, conscientes da nossa missão, procuremos, então, realizar com amor e com carinho tudo aquilo que Deus pede para todos nós. E hoje, então, rezamos de modo especial
por vocês que são pais e por todos os pais do mundo que, ao descobrirem a vocação para o matrimônio, assumiram então essa vocação através do casamento e têm então a missão que não é só gerar filhos, mas se dedicar totalmente à família, oferecendo então no ambiente da família um ambiente também favorável para que os filhos que eles geram possam então se preparar não só para serem bons cidadãos, mas para serem também bons cristãos. Então nós rezamos hoje pelos pais. Por um lado, nós sabemos que existem muitos pais que cumpriram com amor, com alegria, com muita doação, com muito sacrifício, a sua missão de pai, e com certeza hoje são recompensados porque os filhos então souberam aproveitar bem a educação que receberam dos pais e trazem muita alegria, principalmente para os pais. Mas nós sabemos que no mundo onde nós vivemos, temos também, vamos dizer assim, as outras influências que os filhos também estão assim, sujeitos a receber na sua vida, e quem sabe às vezes não valorizam a educação que recebem dos pais e começam a seguir um caminho que não é o caminho que o pai deseja para seu filho. E por isso nós temos muitos pais que sofrem muito, porque não são felizes com o caminho que os filhos estão seguindo. Por isso então rezamos muito por esses pais. E então pedimos que, antes de tudo, com a força de Deus, cada pai seja abençoado para que continue com muito amor e muito carinho, se dedicando totalmente à sua família, buscando, antes de tudo, ter uma boa convivência com a esposa. Claro que o casamento, antes de tudo, é um compromisso que os dois assumem, graças então ao amor que descobriram que tem um pelo outro. Ao se casarem, descobriram que um foi feito para o outro. E assim nós sabemos que a vivência matrimonial vai ser uma experiência de verdadeira alegria, enquanto existir muito amor entre eles. Não é isso? Então rezamos para que dentro do matrimônio, o amor que existe entre aqueles casais, aquele amor não termine, esse amor seja preservado, para que a vivência deles seja de tal forma que, preservando esse amor, sejam então plenamente felizes. Que Deus então abençoe os pais, para que eles então se dediquem nessa missão tão bonita diante do plano de Deus, que é principalmente preparar os seus filhos, principalmente para que sejam então bons cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde havia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Passamos com muita confiança as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor proteja toda a terra e a mantenha sempre vigilante, a servidora ao mais necessitado, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos homens que governam as nações, para que estejam a serviço dos que sofrem por injustiças e crimes que beneficiem todo o povo de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as famílias, para que em nossas casas sejam lares de oração, união, que não se falte a fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.
por todos os pais, para que o exemplo de São José seja beneficentes à palavra de Deus e fiéis aos mandamentos da Santa Igreja, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Pai, os nossos pedidos, que com muita confiança apresentamos a vós, por intermédio de Jesus, vosso Filho, que vive em unidade com o Espírito Santo. Amém. Venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti com aqueles irmãos verdadeiros. E comigo dão a ti seus corações. Tu que és o amor, escuta cada prece de dor, de amor. E tu que és dá-nos a esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso, não, e abre o paraíso, não. Meus irmãos, que o sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com suas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedeste à vossa igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Estamos ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa alegria e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois em vossa misericórdia nós sustenta o mundo, que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor, quiseste que ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia em vosso Filho. Por sua obediência ele restaurou os dons que por nossa desobediência, pecando, tínhamos perdido. Por isso também nós nos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos, e exultantes cantamos a uma só voz. Nosso Deus, Senhor, é santo, santo, do universo criador. Santo, santo, céus e terra deles cantam. Santo, santo, e nós cantamos seu louvor. Santo é o Senhor. A luz da
santificai por estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão de Jesus, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai ao Senhor a nossa fé. Antes nos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Aguinaldo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia de todos os pais já falecidos e que adormeceram na esperança da ressurreição, e por todos que já partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz de vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós nos pedimos de piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Isabel e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, e ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado,
protegido todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes aqueles que são convidados a participar do banquete nupcial do Cordeiro. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que eis em minha palavra, mas dizei uma palavra e salva. Te abraço da praia, buscaste em sábios ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente rede e o meu trabalho, Senhor, Senhor. Buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste
buscarei outro mar. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante a vós. oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Então, os avisos, sentados, vamos ouvir. Bom dia. Agradeço a liturgia, né? Muito obrigada, meninas, rapazes, ao ofertório e a todos vocês que estão aqui. Nossa programação segue toda semana como de costume, né? Texto na terça, na quarta, na quinta, e termina com o ofício, texto e ofício no sábado, mesmo horário, né? Aqui na Santa Isabel. Na quinta-feira, o texto é nas 3 horas, o texto da Divina Misericórdia. E, né, quem desejar ser apóstolo, seguidor pode começar a vir ao texto da Divina Misericórdia, né? Luciana é a responsável aí. Ela tem um nome. Bom dia. Eu falei com a dona Silvana, ela disse assim, que eu falasse direitinho como é. É assim, todas as quintas nós convidamos ainda, como estamos iniciando, para viver aí o processo de ser apóstolo, né? Quem for vir, eu preciso dos nomes, que ela me pediu, que eu pegasse os nomes para que a gente pudesse ter uma quantidade certa de pessoas que estão participando e perseverando, tá certo? Aí depois dessa perseverança, ela disse que agora a gente vai ter umas fitas, que é para aqueles que estão participando já, não pode receber quem não é apóstolo também. É para os que são devotos, né? Para os devotos, e depois é o processo, tá certo? Para ser apóstolo, a gente vai ter uma formação para ser apóstolo. Tá certo? Agora, para quem for perseverante e devoto, pode adquirir a fita. Aí eu preciso do nome para mim ter acesso. Porque a gente já tem uma quantidade boa de pessoas participando. Louvado seja ele, né? Jesus misericordioso. A gente está tendo uma participação boa nas quinta-feiras, 3 horas da tarde. Então, como tem muita gente participando, eu vou pegar o nome dessas pessoas para ela, para levar para a coordenadora, para ela ver, e nós vamos ver quem vai criar as fitas para a gente oficializar esse texto da misericórdia aqui na nossa comunidade, tá certo? Então, todos também que ainda não estão participando, que querem ser devotos, possam vir nas quinta-feiras, tá certo? Pronto, mais explicado, né? Vamos ficar de pé para a gente rezar a oração do dizimista, né? A gente está no processo, né? Quem quiser ser dizimista aqui na comunidade, passa ali na mesinha logo após. E a menina vai pegar o nome, né, de quem quiser ser dizimista. E depois você recebe esse carnezinho aqui. Aí todo mês, no segundo domingo do mês, aí vocês trazem esse carnezinho e a contribuição de vocês para a gente dar baixa, né, aqui, destacar e levar para a secretaria paroquial, né? O dízimo é uma ajuda, é muito importante, não é uma ajuda, mas é bíblico, né? E esse folheto foi entregue domingo. Quem não pegou ele, passa ali na mesinha, que ainda tem. Aí você leva ele para casa e você lê a demissão do dízimo, as demissões do dízimo, né? Quem paga o dízimo sabe, o Padre Everaldo sempre diz que o sonho dele é poder todo mundo ser dizimista um dia, não precisar estar perdido, né? Porque se todo mundo for dizimista, a igreja se sustenta com o dízimo, tá certo?
Então vamos rezar, eu digo e vocês vão repetindo. Recebei, Senhor, o meu dízimo, não é uma esmola, porque não sois mendigo, não é uma simples contribuição, porque não preciso delas. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo o que me deste. É minha partilha com quem tem menos. É meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Se tenho, é porque vós me destes. Amém? Nós vamos ter agora o nosso sorteio. Pedimos a ajuda dos coroinhas. Quem comprou essa rifa acontece no nosso grupo, no grupo da comunidade. Você que não está no grupo da comunidade, deixa ali seu número, anote seu número, que a gente coloca você no grupo da comunidade. E aí você participa das nossas rifas para ajudar a comunidade. Sabe a programação, a gente coloca as fotos das missões que a gente faz. Então o grupo ele é bem ativo no WhatsApp. Você deixa seu número e entra no grupo de Santa Isabel. E a gente agradece quem comprou, quem contribuiu. Deus abençoe grandemente. Vamos sortear um número para a gente ver qual é a pessoa. Número 77. 77. Cada um tem um número aí, cada um tem um número. Vocês que estão aqui, cada um sabe qual é o seu número? Sabe ou não sabe? Aí não tem ninguém com esse número. Faz outro sorteio aqui. 17. Gorete da liturgia. 17, Gorete, já está aqui? Não está? Gorete faz parte da liturgia. Se alguém conhece, avisa para ele. Vai ser colocado no grupo da comunidade. Agora tu ganha. Essa mulher tem sorte. Mais alguma coisa? Então, agora em fé, vamos concluir com a nossa celebração. Não vai ter uma noite aqui que o grupo da Semana da Família vai fazer com a comunidade? Então, o grupo da Pastoral da Família que está fazendo. Dia 16. Então, sábado que vem à noite. Das 9 às 11 da manhã, né? E quando é jovem, Não, é no sábado, viu? Às 9h30, às 9 horas até às 11 da manhã, um encontro com as crianças e os pais das crianças de catequese com a comunidade. Então é uma programação para vivenciar aqui da Semana da Família. Então sábado de manhã, crianças e os pais, não é isso? Pois bem. E então também esse mês está sendo o mês de refletir sobre o dízimo, Então se alguém ainda não está sendo dizimista, né, pelo amor de Deus, vamos começar. Se inscreva, faça o seu cadastro, receba o carnê e todo mês então entrega o seu dízimo. E o dízimo então é uma forma da gente viver a nossa fé. É Deus que pede. Então quando eu entrego o dízimo, eu estou sendo fiel a Deus. E como já foi lembrado,
ao entregar o dízimo, me sinto responsável pela manutenção da igreja, da minha paróquia, né, da minha comunidade paroquial. E a paróquia sobrevive graças então ao dízimo. E vejam, o dízimo é devolver a Deus o que é de Deus. Então, uma parte daquilo que Deus me dá não me pertence. Eu devolvo, é o dízimo que eu entrego. Se eu não devolvo, eu estou me apossando do que não é meu. Então, isso não pode acontecer, tá bom? Então, esse é o entendimento que a gente tem sobre o dízimo. Devolver a Deus o que é de Deus, porque tudo que nós temos é Deus que nos dá. Se não é Deus que queira dar, a gente não tem nada. E quando a gente entrega o dízimo, a gente está sendo agradecido e com certeza a gente vai ser merecedor de Deus continuar sendo generoso conosco e nos dar o que a gente precisa, tá bem? O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso? Quem é pai, levante o braço aqui bem alto. Olha aí, a presença de Deus pais aqui hoje, não é? Senhor,